completarem um curso de medicina, depois de fazerem neurologia, né, entenderem bastante lá do sistema nervoso central, periférico e tal, vocês também vão entender de sono. Então, aí é completo, né? Dia e noite, olha que maravilha. E na neurofisiologia clínica, nós temos esse exame que é efetivamente estudar o sono objetivamente. Então, vamos nós. Esse é um livro que eu gostaria de compartilhar para quem tem interesse nessa área, que foi uma realização da Associação Brasileira do Sono, muito completo, em português, com todos os especialistas brasileiros, e que a gente tem a avaliação clínica das queixas de sono, os métodos complementares, destacando aqui a polissonografia, desde aspectos técnicos, aquisição, como se avalia o sono, como se estagia o sono, até os diagnósticos dos transtornos de sono propriamente ditos. Esse aqui é o manual da Academia Americana de Medicina do Sono. Esse manual é como a gente efetivamente estagia a polissonografia, quer dizer, um técnico bem treinado, certificado, e um médico que dá laudos de polissonografia, ele tem que ter isso aqui literalmente decorado, porque, quer dizer, já vai estar extrapiramidal, porque ele precisa saber de todas as regras para que se defina aquele exame e, posteriormente, analise e dê um laudo frente àquilo. Essa versão aqui já está em 2.6, que são alguns ajustes das regras que a academia vai fazendo. Bom, para a gente registrar uma polissonografia, a gente precisa registrar o eletroencefalograma em 3 derivações, frontal, central e occipital, sempre referendado com lado contralateral. Quando você tem um equipamento com mais eletrodos, você faz bilateralmente, porque se você perde um, numa noite, você tem o outro para conseguir analisar. O eletrooculograma, importante para a gente estagiar o sono, o miograma, movimentos de pernas, e é muito importante, gente, quando vocês forem pedir um exame de polissonografia, definir, por exemplo, eu estou querendo avaliar movimento, mas esse indivíduo tem movimento com o braço, eu tenho que pedir para esse eletrodo estar no braço. Então, a parte respiratória, fluxo aéreo através de sensor e cânula de pressão, sensor de termistor, né, de temperatura e de pressão, esforço com cinta torácica e abdominal, saturação de oxigênio, posição do corpo e eletrocardiograma. Então, essas são as derivações dos canais obrigatórios da polissonografia. E aí, isso aqui é um resumo do exame, um exame que aconteça à noite. Eu vou conseguir, por conta daqueles canais todos, estagiar que estágios de sono estão no meu paciente, vigília, sono REM, N1, N2, N3, acordado. Eu vou poder definir se ele tem microdespertares durante a noite, se ele tem movimentos, se ele tem problema respiratório, de oxigenação, a questão cardíaca e a questão postural. Então, isso aqui, por exemplo, é um laboratório de sono em que o técnico vai colocar todos esses eletrodos e a gente vai tentar que o paciente fique na posição mais confortável possível para que a gente registre a noite inteira esse exame. O que eu estou falando chama-se polissonografia tipo 1, que é a polissonografia completa. Eu faço todas essas derivações e eu tenho um técnico supervisionando esse exame a noite inteira. Existe a polissonografia tipo 2, que são aparelhos portáteis, entretanto, com todos esses canais para serem analisados, e o exame é feito sem supervisão, ou seja, o técnico vai à casa do paciente, monta esse paciente e no dia seguinte vem retirar o equipamento. Na grande maioria das vezes, dá muito certo. Quer dizer, os eletrodos hoje que são colocados com uma pasta adesiva tendem a não soltar e a gente consegue avaliar todos esses canais. Mas, estar no laboratório, a gente pode, por exemplo, filmar, vídeo monitorar o nosso paciente, que em casa a gente não poderá fazê-lo. A polissonografia tipo 3
É um teste, é um aparelho modificado com 4 canais na maioria das vezes. Então, a gente só avalia a parte respiratória. É importante entender o que o paciente está fazendo no domicílio. Se ele está fazendo a poli completa, que eu avalio a parte neurológica também, ou se ele só está fazendo a parte respiratória. E tem o tipo 4, que são oxímetros, que a gente pede, olha, vamos ver se você só está desaturando, se você está usando, por exemplo, um CPAP e ele está adequado e você não está desaturando. São formas da gente avaliar esse paciente. E aí, no nosso laudo, né, aqui são os dados que o exame define depois da gente estagiar. Então, eu vou saber o tempo que ele demorou para dormir, o tempo que ele demorou para atingir o sono REM, eficiência do sono. Eficiência do sono é tempo total de sono sobre tempo total de cama. Então, quando eu falo 85%, 92%, eu estou dizendo que esse paciente dormiu 92% do tempo que ele está deitado. Entretanto, esse paciente aqui pode ter, por exemplo, uma apneia do sono grave. Esse aqui tem uma apneia do sono moderada, no caso. E aí eu vou dizer, nossa, ele tem uma eficiência do sono de 92%. Se a gente não entende muito o que é eficiência do sono, a gente acha que o sono foi ótimo. Então, são regrinhas que quem está familiarizado consegue interpretar melhor esse exame. Então, isso tudo contempla num laudo de polissonografia. Essa aqui é a nossa Bíblia, né, do sono, que é a classificação internacional dos transtornos de sono, já está na 3ª edição, e ela foi lançada entre 2013 e 2014. E aqui estão as seções, ou seja, tudo que tem de sono, de diagnóstico de sono, está neste livro, as classificações todas. E aí, cada seção dessas tem indicação de polissonografia. Então, nós vamos passar por cada uma delas o mais rápido possível, sem perder conteúdo. Então, a primeira seção é a insônia. Esses aqui são os consensos de insônia feitos pela Associação Brasileira do Sono. O último consenso foi lançado em dezembro de 2019, no Congresso Brasileiro do Sono. Quem tiver interesse, ele está em PDF no nosso site da ABS, www.absono.com.br. Ali vocês têm, é bem fácil de manusear, quero diagnosticar, quero tratar, medicações, enfim, como é que a gente aborda a insônia. E quando a gente objetivamente pede polissonografia para diagnóstico de insônia? A polissonografia, pelos critérios da Academia Americana, não entra no diagnóstico de insônia. Insônia é um diagnóstico clínico. Ele só deve ser pedido nessas situações. Se eu suspeito de um outro transtorno do sono, tornando a insônia comórbida, se o diagnóstico está incerto, complicado, o tratamento não funcionou, etc. Entretanto, eu queria mostrar para vocês por que a polissonografia muitas vezes é importante para o diagnóstico, acompanhamento de insônia comórbida, com associações, inicial, manutenção, sono não reparador. Primeiro que a gente define objetivamente esses horários de sono. Se tem despertares e o que aconteceu antes do despertar. Eu tive uma hipóxia e por isso eu acordei. Qual é a gravidade desse despertar após início de sono? Quanto tempo eu fico acordado ali à noite? Mostra, por exemplo, precocemente alterações de pacientes com depressão, latência de REM encurtada, é muito prevalente nos pacientes com alteração de humor e que também tem insônia. Exclui percepção inadequada de sono. Quantas vezes o paciente chega no consultório e diz assim, doutora, eu não durmo nada. A gente pede a polissonografia, quando vem lá o resultado, ele diz assim, esse aqui não é o meu exame, porque eu não dormi nada. E foi você que avaliou, que deu o laudo, e você vê que ele tem uma arquitetura do sono, às vezes comprometida, com sono fragmentado, porém, ele tem estágios de sono. Então, a gente tem que tratar fazendo perceber o sono, e não que ele tem um tempo total de sono diminuído, que gera uma morbidade maior, cardio, neurológica, metabólica. Né? A gente sabe que tempo total de sono menor do que 6 horas tem essa prerrogativa de problemas de saúde maiores. Então, não é marcador diagnóstico, mas essas alterações aí nos ajudam muito. Eu queria diferenciar aqui eficiência de sono fragmentado, aquilo que eu estava falando.
eficiência de sono normal não define a microestrutura do sono. Se, por exemplo, eu tenho um micro despertar, que eu tenho uma época que eu posso estagiar como sono leve, sono profundo, sono REM. Então, ele não estaria como vigília. Mas dentro da época, eu tenho 3 segundos de um micro despertar. Isso é computado como fragmentação do sono, apesar na eficiência do sono, isso não mostrar na macroestrutura do sono. Então, são essas alterações que, às vezes, confundem um pouco o diagnóstico. Bom, segunda seção são os transtornos respiratórios do sono. A apneia obstrutiva do sono é o que encabeça, por quê? Porque é a mais prevalente. 30% da população adulta, entre 40 e 60 anos, tem apneia obstrutiva do sono. E esse diagnóstico, infelizmente, é muito pouco feito, subdiagnosticado. Mas, para nós, neurologistas, é muito mais do que somente uma apneia obstrutiva do sono. A gente pode ter apneias centrais, a gente pode ter apneias mistas, a gente pode ter associação com problemas neurológicos e apneia do sono. Então, por que pedir a polissonografia para avaliar transtorno respiratório? Primeiro que vai fazer diagnóstico diferencial de sonolência excessiva diurna, de alteração cognitiva, que é como o paciente chega para a gente, né? Minha memória está ruim, eu estou muito sonolento, ou a esposa leva no consultório e fala, ele está roncando muito e eu tenho que sair do quarto porque eu não consigo dormir. Muitas vezes, pacientes ou tiveram algum trauma, alguma lesão vascular cerebral, desmielizante, e lesionou o centro respiratório, e com isso ele passa a ter apneia. Pacientes sindrômicos, né, que tem macroglossia, desproporção crâniofacial, levando a transtorno respiratório do sono. Doenças neuromusculares, né, levando a apneias e os tratamentos variáveis. A gente não pode indicar, por exemplo, um CPAP para um paciente com doença neuromuscular. Eu tenho que tentar um bilevel por conta do esforço respiratório e por conta do esforço muscular. A gente tem que entender que a apneia do sono é um fator de risco para AVC, quer dizer, 6 vezes mais chance de desenvolver AVC em pacientes que têm apneia do sono. Valor preditivo positivo com obesidade, hipertensão e AVC, quer dizer, indivíduos que têm uma dessas manifestações têm uma chance muito maior de ter a polissonografia com o diagnóstico de apneia obstrutiva do sono. Doença de Parkinson, que é um compêndio de transtornos de sono, aqui falando de apneia, 3 vezes mais frequente nos pacientes com doença de Parkinson. Então, a polissonografia é o diagnóstico objetivo. Aqui, na nossa Bíblia, quando a gente entra no critério para apneia obstrutiva do sono, para essa síndrome, eu tenho as queixas e, necessariamente, eu tenho que pedir uma polissonografia e ela tem que apresentar 5 ou mais eventos se eu tenho queixa. Se eu não tiver queixa e já tiver mais do que 15 eventos, está feito o diagnóstico. Aqui, né, na polissonografia, como é que a gente vê, como é que a gente diferencia uma da outra? Então, a gente tem a cânula de fluxo e de pressão, a cânula de pressão de fluxo, mostrando que a ausência de fluxo aéreo e a cinta movimentando, quer dizer, o centro respiratório manda respirar e alguma situação obstrui e o ar não passa. Diferentemente da apneia central, em que eu não tenho nem fluxo e nem cinta funcionando. Então, esse é a primeira diferenciação. Por exemplo, os indivíduos com insuficiência cardíaca congestiva, em que eles têm por lavar muito CO2, aí a gente tem a apneia central e a respiração crescendo, decrescendo, bem típica na polissonografia. Então, eu inspiro, lavo o CO2, daqui a pouco o centro respiratório deprime, até que eu paro de respirar, aumenta CO2 e assim sucessivamente. E uma apneia mista, né? Eu tenho a apneia central, depois o centro respiratório manda respirar e eu ainda continuo com uma apneia obstrutiva. Hipopneias, né? Eu tenho uma diminuição da amplitude do fluxo de pelo menos 30% comparada ao basal, né? Mostrando
também hipopneias, apesar de que no índice a apneia e hipopneia é computado junto. E também o HERA, para vocês saberem que é o despertar relacionado a esforço respiratório. Se a gente for ver, o fluxo está um pouquinho achatado frente à amplitude de fluxo e eu tenho um micro despertar posterior. Então, eu tenho um esforço gerando um micro despertar, mas isso não preenche critério nem de hipopneia nem de apneia. Se a gente colocasse um balão esofágico, se a gente visse a pressão intratorácica, o que a gente começa a ver aqui? Uma pressão esofágica aumentando, 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 até que eu desperto e aí passo a respirar normalmente. Então, isso aqui seria, mais uma vez, um resumo de uma polissonografia de um paciente com apneia obstrutiva grave. Olha aqui, os eventos respiratórios, olha a dessaturação da oxihemoglobina. Olha que interessante, a dessaturação é muito maior durante o sono REM. Por quê? Porque é o momento da atonia muscular. Então, desatura mais ainda. É muito ronco e muitos microdespertares. Então, só por esse quinograma e essa análise de todos os eventos, a gente já define que, poxa, isso aqui é uma apneia obstrutiva grave. Existe um formato de polissonografia em que tem critérios para ele, quer dizer, o paciente já tem que ser obeso, eu tenho que ter certeza que ele preenche critérios para apneia obstrutiva grave, tem que ser num laboratório de sono, não pode ser em casa. O que a gente vê aqui? Olhem só. Primeira metade do exame, esse indivíduo não tem sono profundo, tem um sono muito fragmentado, tem muita apneia e hipopneia amarela, apneia azul, e tem muita dessaturação. Novamente, olha o que acontece no sono REM, muita dessaturação. Aqui aconteceu alguma coisa que ele passou a ter rebote de sono profundo, ausência de eventos respiratórios e não desatura mais. Então, é quando a gente acorda o paciente na metade da noite, coloca uma máscara de CPAP e começa a titular o exame a partir aqui de 2h30, 3 horas da manhã. E numa noite eu tenho diagnóstico e tratamento, definindo já qual é a pressão necessária para desobstruir a via aérea. Mas tem critérios para a gente pedir esse exame. Várias publicações, só para mostrar para vocês, né, a relação que a síndrome da apneia obstrutiva é fator de risco, né, quase 2 vezes maior a chance de ter AVC por conta da apneia obstrutiva. Então, não é somente uma preocupação com hipertensão, com fibrilação, com obesidade, com diabetes, com alterações metabólicas, mas também com alterações cerebrovasculares. Bom, entramos na terceira sessão. A terceira sessão é das hipersônias de origem central. Então, aqui estão elas, a começar pela narcolepsia. O que é hipersônia? Então, primeiro que, olha, não é hipersonia, hipersonolência, isso por consenso, né, dos médicos especialistas em medicina do sono, o termo utilizado é hipersônia. E aí a incapacidade de ficar acordado ou alerta na maior parte dos episódios de vigília do dia, resultando em períodos de intensidade incontrolável de cochilar, sem intenção para isso. Então, eu coloquei isso aqui para explicar um pouquinho da cataplexia, até porque é o grande divisor de águas entre a narcolepsia tipo 1 e a narcolepsia tipo 2. Então, a cataplexia é a perda do tônus muscular de uma maneira súbita, que, quando ela é axial e apendicular, o diagnóstico fica mais fácil. Mas, muitas das vezes, a cataplexia é segmentar. O queixo cai, o braço cai, a mão, estou escrevendo, a mão fica fraca, o joelho flat, às vezes é setorial. E ela é desencadeada, na grande maioria, por riso, por susto, por questões emocionais. E o indivíduo não perde a consciência, ele está lúcido no momento da cataplexia. Bom, então, mais uma vez, o que a polissonografia é importante para diagnóstico da narcolepsia?
Então, a gente vê um indivíduo com narcolepsia, ele dorme muito rápido e ele tem uma latência para REM, que é de 70 a 90 minutos para o indivíduo normal, de uma média de 15 minutos. Ele entra em sono REM. Então, qual é a têntate da narcolepsia? Ataques de sono, paralisia do sono, alucinação hipnagógica, cataplexia e sono fragmentado. Então, ele dorme, mas ele não dorme bem. Durante o sono é muito fragmentado também. Tem muitos micro e despertares durante a noite. E aí, quando a gente pensa, suspeita disso, a gente pede a polissonografia seguida do teste das múltiplas latências para o sono. O que é isso? Então, ele faz esse exame à noite, acorda, toma café, quando a gente fala toma café, mas não pode fazer cafeína, porque a gente não pode mascarar o exame. E esse teste, o técnico tem que estar muito treinado para que a gente não tenha falso negativo nesse teste. Então, são 5 oportunidades durante o dia que são dadas para o nosso paciente durante 20 minutos. Então, são muito menos eletrodos, a gente vai colocar só aqueles eletrodos de eletroencefalograma, oculograma, miograma, porque eu quero avaliar o estagiamento do sono. E eu vou pedir para o paciente deitar num quarto escuro, confortável, e falar assim, pode dormir. E aí, o que a gente vai ver nessas 5 oportunidades? Logicamente, entre as oportunidades, tem que sair da cama, às vezes sair do quarto, não fazer uso de cafeína, até a próxima etapa, a cada 2 horas. Então, por exemplo, a gente faz 8 da manhã, 10 da manhã, meio-dia, 2 horas da tarde, 4 horas da tarde. 5 oportunidades. E o que a gente vai ver nesse teste? A latência média para o sono. Então, a gente soma o tempo que ele demorou para dormir em cada uma delas e divide por 5. E vê qual é essa latência média para o sono. E se ele atingiu o sono REM em alguma delas. Quer dizer, um tempo, o teste demora 20 minutos. Então, como eu falei para vocês, o tempo médio para atingir o sono REM no paciente com narcolepsia é, em média, 15 minutos. Então, a gente teria essa janela para o paciente entrar em sono REM. Chama-se SORREMP isso. Então, vamos à classificação. Novamente, a nossa Bíblia. Então, aqueles ataques de sono seguidos de cataplexia tipo 1, mais teste das múltiplas latências com latência média menor que 8 minutos, e das 5 oportunidades, 2 ele atingiu o sono REM. Ou, se na polissonografia anterior ele atingiu o sono REM com 15 minutos, eu posso ter só uma no teste das múltiplas latências, somando 2 SORREMPs, ok? Ou eu posso não fazer isso, mas dosagem de hipocretina no líquor não somente é um exame invasivo, porque é um diagnóstico. A gente sabe que o paciente com narcolepsia tipo 1, ele perde, né, esse peptídeo, esses receptores de hipocretina que estão presentes no hipotálamo lateral. São 30 mil neurônios hipocretinérgicos. Eles perdem esses neurônios. Então, quando a gente dosa no líquor a hipocretina, ela estará abaixo. E aí fecha o diagnóstico também. Mas se a gente não tiver e só tiver a neurofisiologia, o diagnóstico está feito. Tipo 2, qual é a diferença? Sono irresistível, mesma coisa da latência do sono e dos 2 SORREMPs, mas a cataplexia está ausente, apesar do diagnóstico ser difícil, né? Eu volto a dizer para vocês. Ou a hipocretina não está abaixo de 110, ou eu não pude fazer. Então, ele está no tipo 2. Para complicar um pouquinho mais, a gente tem a hipersônia idiopática, que é o quê? Sonolência excessiva, não tem cataplexia, a gente faz o teste das múltiplas latências e não tem 2 SORREMPs, nem contando com a polissonografia. Isso pode ser um falso negativo, às vezes a gente repete esse teste para ter certeza que não é tipo 2 e que é hipersônia. Agora, qual é o interessante? O hipersônico, ele dorme e dorme. Então, a gente faz, às vezes, uma polissonografia estendida de 12 horas, 14 horas. Olha isso aqui. Ele teve 1 ciclo, 2 ciclos, 3, 4, 5, 6 ciclos de sono numa noite. E mais uma questão interessante. O cochilo para o narcoléptico, ele é reparador.
ele dorme 15 minutos e ele fica bem por 3 horas. O cochilo de sono para o hipersono idiopático, ele dorme e ele acorda mal. Quanto mais ele dorme, maior a inércia para o sono. É lógico que essas são as grandes diferenças, mas até hoje todos nós temos pacientes que a gente não sabe classificar pela dificuldade, muitas vezes, que é montar esse quebra-cabeça. Bom, passando para a quarta sessão, que são os transtornos do ritmo circadiano. Então, a gente tem atraso de fase. Então, vamos lá. Normalmente, a média de um adulto normal de horário de dormir é de 11 às 7, uma média de 7 a 9 horas de sono. Indivíduos que têm atraso extremo de fase, só dorme às 4 e acorda às 11. Avanço de fase, dorme às 8, acorda às 3. Isso aqui é muito comum na demência, isso aqui é muito comum na adolescência. Adolescente normal, biologicamente, tem atraso de fase. Por isso, a gente está tentando, com um projeto de lei, mudar para o ensino médio o início das aulas, ao invés de ser às 7, para as 8h30. Pela necessidade biológica do adolescente. Mas, enfim, existem pessoas que nascem com isso, isso é genético. Então, está no gene esse atraso de fase e muitas vezes a gente não pode seguir esse horário, né? Respeitar o nosso horário biológico. Além disso, tem os trabalhadores em turno, jet lag, né? Mudanças de fuso horário, cegos, principalmente, que não tem um grande sincronizador desse ritmo. Isso tudo está nos transtornos de sono. Nesse caso, a polissonografia, ela nos traz menos dados do que, por exemplo, a actigrafia, que é um reloginho, que é um sensor de movimento e que nos dá esse gráfico aqui, por exemplo, de 15 dias. Então, isso aqui é momento de sono, aquelas variáveis todas. Aqui eu não sei o que acontece durante o sono. Entretanto, eu sei o momento que ele dorme, que é exatamente o que eu quero saber, né? Qual é essa mudança do ritmo das 24 horas. Então, isso pode nos ajudar, como também diários de sono ajudam muito a nós definirmos, inclusive, tratamento. Bom, a quinta sessão, as parassônias. O que é parassônia? É a alteração do comportamento durante o sono. A gente sabe que o sono é um momento de quiescência, que a gente está numa inconsciência reversível com os órgãos dos sentidos embotados, né? A gente não tem aquela reação a um barulho, a um toque, como se estivesse acordado. O que acontece na parassônia? Um overlapping. A gente acaba tendo, durante o sono não REM, ou durante o sono REM, entrada da vigília. Então, o que acontece, por exemplo, quando a gente tem simultaneamente não REM e vigília? Transtorno do despertar. O que acontece quando a gente tem vigília dentro do sono REM? Transtorno comportamental do sono REM. Pesadelos, paralisia do sono. Então, existem essas parassônias para serem investigadas. Esse quadrinho aqui é bem interessante, que diferencia, por exemplo, as parassônias não REM. Sonambulismo, despertar confusional, terror noturno. Por faixa etária. Por que acontece mais na primeira metade da noite? Porque, objetivamente, na primeira metade da noite a gente tem mais sono profundo. E na segunda metade da noite a gente tem mais sono REM. Isso é normal, né, para todos nós. Então, as parassônias não REM vão acontecer mais na primeira metade da noite. Duração, agitação, alteração autonômica, prevalência, idade. Agora, todas elas, o indivíduo tem amnésia ao fato, tem um limiar de despertar alto, por isso não tente despertar um sonâmbulo, a gente vai tentar guiá-lo para ele voltar a dormir. Quanto mais a gente estimula uma criança com terror noturno, mais vai demorar o ato. E estudar se tem uma história familiar associada, ou seja, se pai e mãe tiveram na infância essas parassônias, porque é muito frequente. E aí, quando a gente pede a polissonografia, o que é importante? Polissonografia, o que a gente vai pedir? Mais canais de eletroencefalograma e videomonitorização.
Se a gente não colocar no pedido, o técnico vai fazer a polissonografia convencional, aquela convencional tipo 1 do laboratório. Por que é importante isso? Será que aquele movimento automático, aquele movimento às vezes repetitivo, é uma atividade ictal ou é uma parassônia? Então, vocês vão ver na próxima aula de eletroencefalograma essas questões da atividade elétrica do cérebro. A diferença é que, por exemplo, a polissonografia, o papel corre a 3 milímetros por segundo. Na polissonografia, ele corre a 1 milímetro por segundo. Então, é como se eu pegasse 3 folhas de eletro e condensasse numa só. Então, para eu ver uma onda, uma atividade irritativa, hoje é muito fácil, porque o computador é digital, eu posso avaliar, mudar a velocidade. Mas, antigamente, no papel, a gente não poderia, por exemplo, avaliar, trocar montagens. Então, isso tudo é possível hoje. E aí, quando você entende de eletroencefalograma e de polissonografia, você pode avaliar esse exame de uma maneira mais completa. Então, aqui tem, ele está durante o sono profundo, olha, sono de ondas lentas, aqui, e de repente ele desperta, mas vocês continuam vendo aqui onda lenta? Olha, no meio do despertar ainda tem onda lenta. Então, isso aqui é um overlapping de vigília e sono REM, e sono de ondas lentas, e N3. Então, é uma parassônia não REM. Também existe, durante isso aqui, olha, sono REM, olho esquerdo e direito. Então, olha aqui, a inversão de fase mostra que eu tenho movimento do globo ocular, que leva o nome do estágio de sono, né? Então, eu tenho rapid eye movement. Nesse momento, a atividade cerebral é rápida, semelhante à da vigília, e o tônus muscular deveria estar uma linha, e ele está elevado. Então, durante o sono REM, a gente tem atonia muscular. É o momento que o cérebro trabalha e o corpo descansa. E é o momento da atividade onírica. Então, na grande maioria, é o momento que a gente sonha. Aí a gente tem, por exemplo, o transtorno comportamental do sono REM. O que é isso? Então, eu estou lá, durante o sono REM, inversão de fase aqui dos olhos, de repente, eu vivo o sonho. E os movimentos são violentos, desorganizados. Paciente fratura clavícula, paciente chuta e fratura tíbia, paciente dá um soco na esposa. Isso é muito frequente de aparecer no consultório. É mais prevalente nos idosos, maior em homens, e olhem, é um marcador hoje. Dr. Carlos Schenck, né, que é nosso amigo, né, que frequenta os nossos congressos, foi quem determinou, diagnosticou que pacientes com transtorno comportamental do sono REM, em média, no máximo em 10 anos, desenvolverão doença de Parkinson, 80% da amostra. Então, é isso aqui, olha. Aqui está mostrando a atonia do sono REM. Então, olha só, olho esquerdo e direito, olha só, inversão de fase, atividade rápida. Então, eu tenho a atonia, de repente eu tenho REM sem atonia, e de repente eu tenho movimento. Aqui foi o momento que ele realmente jogou a perna, movimentou os braços. Então, bem típico. A sexta sessão, e a última, é o transtorno de movimento relacionados ao sono. E aqui ele começa com a síndrome das pernas inquieta e o movimento periódico de perna. Então, eu queria mostrar para vocês, primeiro, que a idade, aumentar a idade é um fator de risco. Então, quanto maior a idade, maior a chance de ter perna inquieta, quanto maior a idade, maior a chance de ter um movimento periódico de perna. O que é isso? Primeiro, que perna inquieta não é ficar balançando a perna dobrada assim, uma em cima da outra. Isso é ansiedade. Então, vamos lá. O que é síndrome das pernas inquietas? Então, é um evento que acontece acordado, enquanto o movimento periódico de pernas acontece dormindo. E aí a gente tem essa sigla aqui para a gente decorar, ó, URGE. Então, uma urgência em movimentar as pernas. Quando a gente fez o consenso de pernas inquietas, a gente até colocou as expressões utilizadas em todo o Brasil, porque cada um chegava, doutor, eu estou com frenesi na perna, eu estou com aflição na perna, eu estou com queimação na perna. E, além disso,
o repouso piora, precipita o movimento. O movimento, movimentar melhora. E tem um padrão circadiano, piora à noite. Então, o típico é aquele paciente lá de 60 anos que fala: doutora, eu vou ao cinema à noite com a minha esposa e não consigo ficar parado na cadeira do cinema. Ou eu estou na frente da televisão na minha casa e a perna incomoda, eu tenho que mexer a perna. Se eu acordo de madrugada, eu fico caminhando pelo corredor por conta disso. E aí, quando a gente pede a polissonografia, em 80% dos casos, a gente vê esse movimento que tem uma periodicidade, que a gente coloca os eletrodos na tíbia e a gente vê esse movimento de perna na polissonografia, que é isso aqui, ó. Então, lá, aquele eletrodo na tíbia mostra um movimento que tem uma padronização para a gente caracterizar como movimento periódico de perna, que muitas vezes microdesperta e isso fragmenta o sono e isso gera cansaço no dia seguinte. Já estamos finalizando. Bruxismo também é um distúrbio de movimento, que é o ranger ou o apertamento dos dentes, acontecendo durante acordado e dormindo, às vezes com, enfim, fraturas e desgastes importantes. E aí, na polissonografia, a gente tem que pedir a polissonografia para avaliação de bruxismo. Por quê? Porque aí o técnico vai colocar eletrodo no masseter, para que a gente diagnostique e avalie a frequência desse bruxismo e se ele altera os estágios, se ele fragmenta o sono também, né, para a gente avaliar a gravidade do evento. Bom, então, como eu havia falado, a gente tem essas 3 derivações para avaliar alguns grafoelementos de sono específicos para os estágios de sono. Isso é baseado no sistema 10-20, que vai ser falado na aula de eletroencefalograma, que tem, a gente acha o CZ, né, na metade do naso linguíneo, metade das orelhas, a gente acha o CZ para depois achar os outros eletrodos. E na polissonografia a gente só usa esses aqui. Entretanto, se eu vou fazer diagnóstico diferencial com epilepsia, eu preciso pedir que a gente estenda os canais de eletroencefalograma, porque existem epilepsias relacionadas ao sono. Então, a gente acaba vendo interictalmente, né, o paciente não tem nenhuma manifestação motora e ele tem realmente uma atividade irritativa frontal com difusão para os outros eletrodos. Bom, como eu falei, a doença de Parkinson, ela pode ter insônia, sonolência, movimento periódico de perna, apneia do sono, transtorno comportamental do sono REM. Muitas vezes, o paciente com doença de Parkinson e transtorno comportamental do sono REM, se ele começa a evoluir com demência, a gente tem que pensar em demência por corpos de Levy, que existe essa associação, e essa demência por corpos de Levy tem também transtorno comportamental do sono REM. Então, é uma forma da gente ver as nucleopatias e as suas alterações precoces, né, que acontecem até 10 anos antes do diagnóstico. Existem várias outras doenças neurológicas que têm uma frequência maior de transtornos de sono, e muitas vezes a polissonografia vai nos ajudar e também vai nos ajudar a tratar a comorbidade. Porque se eu tenho insônia, se eu tenho apneia do sono, estou ficando demenciado, tenho déficit cognitivo leve e não durmo bem, necessariamente eu vou piorar a outra doença. A gente tem que pensar em tratar simultaneamente o sono e a doença neurológica associada. Artigos mostrando traumatismo craniano gerando sonolência e depois dosagem de hipocretina no líquido baixa dos pacientes com TCE por lesão hipotalâmica, gerando uma narcolepsia secundária. Doenças desmielinizantes também, 54, mais da metade com problemas de sono, narcolepsia secundária, olha uma placa aqui no hipotálamo. Apneia do sono, movimentos de sono relacionados, insônia, PLM. Então, precisamos sempre, na nossa anamnese, perguntar como está o seu sono.
Muitas das queixas das causas diurnas têm correlação com sono de má qualidade ou de quantidade baixa. Muito obrigada pela atenção. Não sei se teremos tempo para pergunta, mas eu estou à disposição. Esse é o meu e-mail. Se vocês quiserem mandar eventualmente alguma questão, eu posso responder. Muito obrigada. Muito obrigada, doutora Andréa, por essa palestra muito bem ministrada, muito interessante conhecer mais desse exame, a cada aplicação, não sei se o pessoal que está assistindo também, mas eu ficava pensando, meu Deus, será que eu tenho isso? Acho que eu preciso de uma polissonografia. Mas muito bom mesmo, parabéns, muito obrigada pela disponibilidade. Eu que agradeço, Júlia, estou à disposição. Eu acho maravilhoso esse movimento de vocês. Infelizmente, na minha época, a gente não tinha essas ligas. Eu acho que é fantástico, vocês já estão muito à frente antes da formatura. Parabéns. Obrigada, a gente que agradece. Boa noite. Boa noite.